Forbidden Archaeology, The Hidden History of the Human Race, que é a Arqueologia Proibida, a História Secreta da Raça Humana. Então esse livro tem mais de 900 páginas, o próprio escritor, que é o Michael Cremo, ele fala que é mais de 900 páginas com provas, né, evidências de que o ser humano não evoluiu do macaco não, e que, não estou falando que está certo nem errado, mas e que uma civilização muito evoluída, quer ver, eu vou ler aqui, né, eu separei aqui um pedacinho, eu já estudei esses livros, estudei muito tempo atrás, lá em 2014 eu estava estudando essas coisas, sabe? Aí eu acabei caindo em Alienígenas do Passado, assisti, porque o Alienígenas do Passado é todo baseado nesse estudo. Que civilização avançada é essa que trouxe tecnologias avançadas, né, para o Egito, por exemplo? Sim, porque eu acredito que na antiguidade nós fomos visitados por seres que estavam explorando o universo. Beleza, vamos começar por aqui, ó. Fica muito longo mesmo, se for entrar em detalhes, mas vamos lá, vocês têm que entender basicamente um conceito, né? A maioria dessas pessoas aí, geral, que não seja que da escola, eu não estou falando por potência, cada um que tira sua conclusão, o que eles não entendem é o quê? Ainda que eles falem, né, de quântica, né, que tudo é ilusão, vibração, vocês têm que entender que não há realmente o mundo externo. O que há são comunhão de criação, né? E a galera não entende que existe um tabuleiro, né? São 7/12 momentos eternos. Isso é tudo o que há. Isso é a geometria sagrada, né? Que se faz diante do nada. Veja o outro vídeo que eu fiz, o Sagrado número 13, para vocês se aprofundarem. Mas o conceito é o seguinte: existe a cognição atemporal, os momentos eternos que te geram perspectiva de relação, para você fazer comparação e assim vislumbrar externamente uma noção de mundo, X ou Y, né? Independente de qual seja essa visão de mundo. Caramba, é muito complicado posicionar assim. Mas para ser direto, a gente vai ir desmembrando e entendendo mais. Você entendendo o processo geral, você vai entender que tudo que você vê externamente são um redobramento de uma teia magnética, que é interpretada diante do observador. Ou seja, não há nada de fato externamente, não há um mundo. O que você chama de mundo é a sua capacidade de interpretar essa teia magnética, né? Esse processo cognitivo. Então, se você for trazer porque aí esse processo ele se divide em camadas, por assim dizer, né? É o todo se observando, a alfa e ômega, né? Se observando. Mas quando você, diante desse observador ao meio, diante dessas referências extremas, né? Você tem um macrocosmo acima, que gera as referências relativas de distância, por exemplo, onde você vai medir o ano, vai medir as estações, vai medir era, vai poder prever eclipses e assim por diante. Então você vai ter essas movimentações acima de você relativamente macroscópicas, né? Aí assim você faz essas medidas, né, de hora e etc. E abaixo você tem a microscópicas, né, que é o mínimo, né? Você tem o máximo e o mínimo de observação. E ao meio, você relacionando-se, você posiciona o que você chama de realidade. Então você vai ter ali na luz, né, o reino mineral, que é a luz fazendo aqueles vários movimentos, a gente explicou várias vezes, ponto, reta, triângulo, né, vai formando, faz ali a cognição. Então dessas possibilidades de movimentação vai gerando ali, não vou aprofundar muito não, o reino mineral, né? Quer ver? Eu vou até abrir aqui uma matéria e vou falar como cada reino se comporta, né? Para vocês entenderem bem, rapidinho. Então, ó, você tem o reino atômico. No reino atômico você tem a luz em alfa, ou seja, quando o ômega mergulha na ilusão, porque ele já pode fazer isso, porque ele é autossuficiente, né? Ele já completou o processo e percebeu que sempre foi completo, ele mesmo se permitiu mergulhar naquele escuro para ter mais uma vez aquela sensação de alívio diante do desconhecido. Então, o reino atômico é a luz em alfa, né? Que é a percepção de consciência, né? Que quando a gente já falou desse processo, eu não quero repetir tudo aqui, vejam outros vídeos para aprofundar, né? Você tem o nada, aquele nada ele é só a referência perceptível diante daquele que observa, né? Então é a agonia. Quem observa essa agonia cospe para fora, né, de si mesmo, né? Então você tem a sensação de alívio, assim você faz uma reta, momento alfa, momento beta, o vermelho e o azul, né? Então você tem alívio, dor e alívio, né? Ou seja, a honra o círculo e a reta, né? O princípio ali, né? Quando você queima, você se move, você percebe que a vida é movimento, que movimento traz alívio. Mas como você se mover e se iludir diante desse nada? Como você deixar esse nada, esse vazio, a morte mais distante possível e você criar um tabuleiro para você se iludir, né? Acreditar
mais uma vez na obra. Então esse é o processo, né? A consciência queima, esse queimar se destaca, traz alívio, então você tem o azul e o vermelho e o azul, e que observa esses dois momentos duais, né? E a dualidade está inerente em tudo para você poder observar tempo e espaço. Como eu já disse, estude outros vídeos para aprofundar. Então esse que observa esses dois momentos já é o momento 3, né? Que é o momento celta, alfa, beta, celta. Esse celta já é consciência por consequência. Entendeu? Ele já simplesmente se vê existindo. Então você já tem triângulo. E a forma já observando, fecha, né? Enfim, você vai tendo processo. Ponto, reta, triângulo, quadrado, nananana. Então assim você forma esse tecido, que é o cubo de Metatron. Entendeu? A gente já falei, a gente tem um estudo aprofundado aí. É só pegar no mesmo canal que a gente vê aí, playlist, estudando a obra Lúcifer. Vocês vão aprofundar melhor. Então, quando a consciência movimenta se mergulha em alfa, ômega mergulha em alfa, você tem o reino atômico, né? Luz em alfa, percepção da consciência. Então é quando a consciência começa a se perceber. Em 3 ela é consciência por reação, vai fazendo as formas ali, posiciona, ponto, reta, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, você tem as 6 possibilidades e se posiciona em tônica ao centro 7. Então no 7 você já tem consciência criativa, né? Consciência em criação, já não mais por consequência e reação, né? Já é autônomo, né? Como o Bob explica no livro, ele já é uma consciência autônoma. Então esse 7 já posiciona no seu ângulo de posicionamento os relativos, né? Então você vai ter mais 5, então você forma 12, assim é o cubo de Metatron, certo? Então essa é a percepção da consciência. Então você tem o reino atômico. Já no reino mineral já está mais aprofundado essas movimentações, essa busca da própria consciência por si mesma, né? Criando esse tecido magnético, que é tudo que nos faz e é feito por nós. A gente vai entender cada coisa, por que eu estou explicando isso. Então você muda para o reino mineral, que ele já é o que? Já é percepção e aprimoramento de tempo. Por que percepção e aprimoramento de tempo? Porque no começo era só a luz fugindo do nada. Ela grita e corre para escutar seu próprio eco e não se sentir mais só. Entendeu? Eu já falei, é aprofundado, veja outros vídeos. Então quando essa teia se forma, né, tem a percepção de consciência, ela começa a aprimorar, né, essa percepção de tempo. Como assim? Porque agora você já tem essa ilusão temporal. Então você organiza, né, diante desses movimentos, você vai gerando um ângulo, né, a consciência vai se redobrando sobre si mesma e gerando essa ilusão temporal. É onde você vai ter, por exemplo, como eu disse, está mais explicado nas outras aulas, quando senão fica imenso, né? Esse reino mineral, ele vai formando ali a tabela periódica, que é o que? Diante das movimentações eles vão se organizando. Diante de, por exemplo, a reta tem uma profundidade de movimentação, né, ó, mais rápida. Então, por consequência relativa, ela gera um pulso, uma forma, um tom e assim por diante. A triângulo já é mais profundo, então já é outra forma, outro tom, outra profundidade, outra vibração. Quadrado, mesma coisa. E diante disso, vai ficando cada vez mais complexo e se organizando diante dessas possibilidades de se movimentar longe daquele escuro de novo, entendeu? Já tem o cubo de Metatron, dali todas as possibilidades de criação saem, entendeu? Porque são 12 momentos eternos, assim como 12 cores, que diante dessas cores você vai mesclando uma e outra, você vai gerando degradê, você pode pintar qualquer coisa usando qualquer cor diante dessas primárias, secundárias, terciárias. Assim também nas notas, você vai ter, né, as 7 notas base, não vou reexplicar tudo de novo, quem é músico vai entender mais fácil. Com essas 7 e os seus intervalinhos ali, você tem tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Os dois semi não tem um tom ali, então ele é semi, então você tem só 5 mais 5 notas acidentais, né? Então com 7 mais as sustenidas e bemóis, que são acidentes necessários para coerência, né, simétrica. Então com essas 12 notas você faz todas as demais, compõe qualquer música, é infinito as possibilidades de compor. Assim também nas formas e assim sucessivamente. Esse é o cubo, Metatron. Mas aí na medida que vai organizando, você vai ter o que? A tabela, né? Que é feita, por exemplo, no núcleo. A gente estudou muito bem isso, explicou as relações de movimentação. Tá tudo muito bem explicado cientificamente nas aulas que a gente fez. Mas aí você tem, por exemplo, você vai ter um próton e um nêutron grudado no outro. Aí com a carga correspondente do núcleo, você vai ter o elétron orbitando. Isso aí forma um elemento, né? Você vai ter o hidrogênio, o hélio. E vai formando a tabela. Entendeu? De acordo com as movimentações, só movimentos que vai preenchendo esse vazio, né? Mesma coisa na corrente, você vai girando, né? A corrente é um ataque só, né? Se você girar muito rápido, ela preenche todas as possibilidades desse vazio e agora, se ela tivesse rápido o suficiente, ela seria tipo um escudo. Assim também esse cubo, ele vai preenchendo de formas harmônicas e simétricas esse vazio e vai dando forma, né? A gente vai nomeando, mapeando essas observações e dando nome. Ali no reino mineral, agora que ele está experimentando, aprimorando a noção de espaço-tempo,
ele vai se organizando, os cientistas estudando isso, percebendo isso, foram mapeando para não se perder novamente e o próximo ter que fazer a roda de novo, eles vão mapeando. Então assim você vai tendo, diante das movimentações, as cargas do elétron, você vai tendo os minerais, né, a tabela periódica, aí vai organizando os elementos. Beleza, esse é o reino mineral, é a organização da teia magnética, é só o ser humano ao meio observando, vai percebendo isso. Porque se não há nós observando, não há essa organização. Só há possibilidades, nem um átomo haveria. O átomo já é nós dando forma, colapsando aquelas possibilidades infinitas do elétron aparecer aqui, que ali a gente dá uma forma e vira o átomo. Se você for ver num outro reino, mineral, já não é só mais átomos, você já começa a ver os minerais, o tecido se formando. Aí se você vai para o próximo reino, para o próximo desdobramento dessa consciência, dessa organização, você vai cair no reino vegetal. Qual que é o reino vegetal? Qual que é o comportamento? Como ele funciona? No reino vegetal já é percepção, já é... no caso do mineral, né, é aprimoramento de espaço, né? Na medida que ele vai andando, ele vai aprimorando, né? É porque eu já até unico com o vegetal. Deixa eu voltar um pouco. No mineral, ele só está melhorando a questão de espaço, né? De movimento. Entendeu? Ele vai posicionando. Antes era só assim, agora ele posiciona o triângulo. Agora o quadrado, que já inclui o triângulo. Agora o pentágono, já inclui o quadrado, o triângulo e a reta. E o ponto. Entendeu? Aí vai ficando mais no mineral, vai complexando a movimentação. Aí, por consequência, no vegetal, você já vai aprimorando, né, a percepção de tempo. Entendeu? Porque na medida que você aumenta ali a relação de movimento, né, de espaço, obviamente, independente da velocidade, que já vai ser relativo ao observador, mas seja ela uma velocidade ou outra em relação, cada aprofundamento desse espaço, consequentemente, vai gerar um aprimoramento e aprofundamento de tempo também. Não é que eu estava falando lá no mineral? Isso aqui é um tempo, ou seja, um pulso, uma profundidade, um movimento, um tempo necessário para percorrer. Se você já aumentou o triângulo, já é mais aprofundado, mais espaço, mais tempo, por assim dizer. Beleza, então no reino vegetal você já vai ter um aprimoramento da noção de tempo. Então por isso que você vê, né, no mineral é uma pedra, parece que ela é dura, né, dura pra caralho. Por isso que é registrado no Egito, por exemplo, a gente vai chegar nesse assunto, nas pedras, entendeu? Porque o resto se vai, né, nas reciclagens do processo, né, aí acontece dilúvio, acontece o Apocalipse e o Ragnarok. Nessa reciclagem desse processo, tudo some. O que resta é só o que está mais próximo do reino da luz, né? Fica ali nas pedras. Por isso que a gente tem esse conhecimento, a gente já vai entender quem que é esse que leva esse conhecimento dos egípcios. Então a gente conhecendo e entendendo todo o processo, a gente deixa um registro para que o conhecimento não se perca, registrado nas pedras. E também nos grays, né? Nessas tecnologias de inteligência artificial, que a gente entendendo todo o tecido, a gente lida com isso. Então eles ficam como pendrives, né, que guardam informações que servem para a gente nessa síntese da informação, né, quando a consciência transborda para o momento que estamos chegando, já estamos nele, né. Então beleza, no reino vegetal você vai aprimorando a noção de tempo, né. Então você vê que, como eu estava dizendo, a pedra, os minérios são duros, né? Todos os minerais são mais duros, relativamente falando, né? Você vai ter o diamante, vai ter o ouro, vai ter a pedra normal, vai ter várias, mas você não vê movimento. Você precisa de um microscópio, né, tecnológico, eletrônico, para perceber que aquilo ali também está em movimento. Só que são movimentos tão rápidos em relação a você que observa ao meio, diante dessas ações extremas, você não consegue perceber o movimento, entendeu? Porque é tão rápido, nano, que você não percebe. Mas já na planta, isso já aprofunda um pouco, né? Você já consegue ver ela se movimentando, etc e tal. Beleza, esse é o reino vegetal, percepção e aprimoramento de tempo. No reino animal, você já tem a percepção e aprimoramento das sensações relativas, emoções. Ou seja, de tanto a luz se procurar, ela vai se complexando, se aprofundando, vira a tabela periódica. Essa tabela periódica se fundindo e mesclando e harmonizando diante dessa, entendeu? Diante da própria luz se rebuscando, então você vai cair nas plantas, que são cada vez mais complexas, né? E aí esse mergulho da luz em si mesma, ela vai se redobrando, né? Vai se encontrando, mas isso é tudo nós observando. Então quando chega no animal, você já tem esse instinto animal, entendeu? Você vai ter, por isso que é separado 12 animais também, assim como as 12 cores, né? Você vai ter 12 animais que representam as características máximas de todos os animais existentes, né? Então eu vou deixar na matéria de novo um mapinha que já tem no nosso livro, posicionando certinho os 12 animais. Então você vai ter 12 animais, 12 expressões no reino animal de sensações que são eternas. São sempre 12. Essas 12 fragmentos você vai ter as variedades, as variações dessas mesmas. Então tem animais que representam essas
essas emoções. Então você tem 12 animais e os demais. Então esses animais eles vão agir de forma furiosa, tal arquétipo. É claro, por exemplo, o felino. O felino ele vai ter a característica dele felina, né, que é diferente dos outros 12. Mas obviamente nesse felino também caberá as demais emoções, né? Ele vai agir instintivamente, de forma carinhosa, de forma brava, independente de qual arquétipo. Porém, a predominância arquetípica naquele arquétipo é aquela específica. Mas, assim como no ser humano, ele vai ter uma tendência maior a tal coisa, mas ele está sujeito e obviamente percorrerá também todas as sensações e se encontrará mais numa ou noutra, né? A gente vai entendendo cada vez mais nisso. Todo mundo pode entender isso e é só estudar o nosso conteúdo. A princípio pode parecer confuso, eu sei. Mas beleza, esse é o reino animal, né? As emoções ficam mais claramente observáveis, né? Você consegue perceber o animal furioso, o animal mais calmo, tal. Então a gente já tem mapeado os 12, né? Beleza. Aí do reino animal, né, lidando já com... Eles já são mais autônomos, vocês podem perceber como a pedra nem se movia, parece um bagulho duro, né, o reino mineral. Nas plantas você já tem uma relação maior de vida, parece mais vivo, né, as plantas respiram, por assim dizer, tudo respira, né, mas debaixo de uma árvore você sente o frescor dela e ela se move, você consegue ver o girassol acompanha o sol, etc. Entendeu? Já o animal está mais aprofundado, já tem as emoções e se move literalmente acima dos reinos anteriores, né? Os animais andam no meio das plantas, acima das pedras, etc. Eles já se movem diante desses reinos anteriores. Mas eles são emocionais, né? Porque, de novo, o reino animal é a percepção e aprimoramento das sensações relativas, ou seja, as emoções. Já no reino humano, a gente cai no quê? Na percepção e aprimoramento da possibilidade criativa, ou seja, do eu sou, da possibilidade, entendeu? Então o ser humano ele já flutuou os reinos anteriores, o mineral, né? Ele domina o mineral, faz casas, usa, né? Enfim, ele lida, né? Ele está acima, literalmente mesmo, dos anteriores, né? É o humano que pode direcionar, tem o poder, né? Criativo de posicionar um animal aqui ou ali, de fazer mal ou bem para um animal, de cuidar ou maltratar, as plantas também, de podar, de direcionar, de posicionar o que é alimento, o que não é. As pedras, a mesma coisa, já falei, né, de lidar, acha pedras preciosas, vira mecanismo de troca, e assim por diante. O ser humano já tem a possibilidade criativa diante desses reinos anteriores. Entendeu? Deus deixou muito bem posicionar na obra. Isso é inegável. Não adianta você vir com teoria que não faz sentido, né? É óbvio que o ser humano está sobre esses reinos anteriores. O que cada um vai fazer com esse poder criativo, aí é outro assunto, mas é um fato. Entendeu? Não tem como falar que o animal está acima do ser humano. Não dá pra falar isso. Entendeu? Ou o reino vegetal. Tanto que tem gente que quer parar de comer e tudo mais, achando que está evoluindo, ele está regredindo. Entendeu? Porque o que faz fotossíntese, que não come nem nada, vive de sol, entendeu? Não tem teatro para viver, tá mais perto da morte é a planta. Entendeu? Isso é inegável, a gente estudou várias vezes em outros vídeos. O reino vegetal está bem mais próximo da morte. Assim como também no dévico também, a gente vai entender isso. Por isso que no dévico a gente tem que refazer a manutenção. Porque assim como por baixo, pelo micro você chega ali no nada, no máximo, quanticamente, você também chega nesse nada. Você abocanhando tudo, só ele resta nada. Você fica de cara com nada. Esse quântico também está morto. A gente vai entender isso aí. E é o que o Renan Red Pill não entende, muita galera não entende ainda. Então, de novo, no reino humano, né, a gente está separando, né? Reino atômico, né, que é a percepção da consciência. O reino mineral, que é a percepção e aprimoramento do espaço. O reino vegetal, que é a percepção e aprimoramento de tempo. Reino animal, que é a percepção e aprimoramento das sensações relativas, ou seja, emoções. Reino humano, que é a percepção e aprimoramento da possibilidade criativa, ou seja, o eu sou. E agora o reino dévico, que é a luz em ômega. Entendeu? Primeiro a gente vê a luz em alfa, que é diante da agonia, do nada, do vazio. Agora a luz em ômega, que já é o atemporal, o alfa e o ômega, entendeu? 1 e o 13. Então a luz em ômega é o que? É reciclagem e manutenção de seu próprio reflexo inicial. Deuses. Essa fragmentação em forma abstrata é atemporal, ou seja, o éter, o vácuo quântico, tá ligado? Essas pessoas adoram o éter, o vácuo quântico e tudo como se fosse Deus, né? Mas esse é o lado feminino, é o lado abstrato, tá entendendo? Então, reciclagem e manutenção do seu próprio reflexo inicial, deuses. Essa fragmentação em forma abstrata é atemporal, o éter, a sensação, o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo não é colocado mãe ou mulher, porque essa forma já inclui a lógica, ou seja, já passa pelo lado do Deus Pai, já é uma forma. Então, o mais perto que a gente conseguiu chegar dessa sensação atemporal, que faz parte da trindade de Deus, esse lado maternal, né?
o espírito da vida, a mãe, né? E tanto no nosso reino luciferiano, esse reino, como é que eu posso dizer? Esse lado feminino, ele é evidenciado, a magia, tá ligado? Porque a gente tá saindo num reino paternal, um reino lógico, onde é fechado ou abstrato. Tudo tem um porquê, a gente explicou diversas vezes, eu acho que não vai caber explicar aqui agora, é só estudar nossos conteúdos, mas você vai entender que diante desse processo, que a gente vai aprofundar um pouco mais, eu mal tô reagindo ao vídeo, porque eu tenho que dar essa introdução. Diante do processo, você divide o processo em duas partes, por assim dizer. Tudo tem que dividir em duas partes, porque um gera o outro, né? Se você só conhece a temporal, porque você tem o temporal como perspectiva, e vice-versa. Então, plasmando no reino humano aqui, etc., você vai ter o reino Yang, que é esse reino paternal, que dura em média 6.000 anos, que a gente está saindo agora, que trabalha mais com a lógica, fecha ali o abstrato em certo tempo, etc. E depois o ser humano transborda desses conhecimentos binários e chega no reino feminino, né? O Yin, que é já o reino da magia, né? Essa trava lógica já começa a destravar, e etc. Volta aquele mundo mágico, ou seja, é o reino feminino, né? Que o filho traz, né? Porque o filho traz com a honra e o amor a justiça, né? E inclui aquele lado maternal. Então o reino luciferiano, ele é belo, brilhante. A gente vai entender isso aí no Egito, como o Egito chegou tão longe por causa disso. É esse conhecimento luciferiano, esse conhecimento desse magnetismo, né? Do tecido da luz, fazer. Então, conhecendo isso, a gente tem que fazer a manutenção, né? A gente chega no reino dévico, né? Vou ler mais uma vez, que é reciclagem e manutenção do seu próprio reflexo inicial. Deuses. Essa fragmentação em forma abstrata é atemporal, o éter, a sensação, o Espírito Santo. Em forma lógica é atemporal, a justiça, a coerência e Deus. Então, quando você chega nesse reino dévico, você desfaz a realidade. Você entende o momento da morte, você entende que tudo e nada é o mesmo momento. Aí você começa a entender essa brisa, né? Por que tantas pessoas ficam, com o universo é infinito, 90 milhões de anos pra lá, luz pra cá, entendeu? Enfim, eu acho que eu dei uma introdução boa, né? A introdução. Mas o que é real é isso, a cognição, os reinos, né? Então agora sim eu vou reagir ao vídeo dele e vou posicionando cada coisa no seu lugar. Mas você tem que entender esse conceito. Que não há nada lá ou cá. Tudo é relativo. Se não há observador, não há lá ou cá. Não há dimensões, não há planeta, não há nada. Entendeu? Não há nada. Então, peraí. Porque ele vai falar em determinado momento, seres que vieram muito antes da gente, o antes e depois é relativo. Não há antes, não há depois. A gente vai entender isso, que seres são esses que vieram do céu. Apesar que a gente já falou diversas vezes, eu tenho vídeo de uns 2 anos aí, ó. Teve uma época que eu tava explicando pro Gil até, né? Nessa época até o Bob repostou esse vídeo na comunidade dele lá, que era Terra Plana, Terra Globo, Reino do Céu, Reis da Terra, algo assim. Eu tava conversando com o Gil. Ali eu já posicionava muito dessa questão que ele tá falando aqui. Sim, eu também acho, o Red Pill, né, se ele visse, ele ia entender. Principalmente essa do estudo do livro, né, se ele se permitisse perceber, porque olha o que acontece, outro ponto que eu estou fazendo essa reação. Porque eu entendo, claro, cada um está no seu nível de evolução e tudo mais, mas no final aqui, o que importará é a união. Diante desse quântico infinito, as pessoas mais cedo ou mais tarde vão entender isso. Diante desse poder criativo, todo mundo tem esse poder criativo, cada um criando o que quer, não vai ter existência. Como o Bob citou na última live que ele fez, e é uma frase que desde quando eu cheguei aqui na escola eu gosto muito, que o Raul Seixas falou, que é sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Quanto mais as pessoas estudam, mais elas vão entender isso.